Agora a professora Cláudia faz a sua pergunta para o professor Marcelo. Bom, ao contrário do que tem sido veiculado, falsamente levantado e falsamente, de que nós não somos democráticos e que nós não somos acessíveis, eu quero dizer que eu atendo desde um servidor terceirizado até um doutor na minha sala, portanto eu não tenho preconceito nenhum. Nós temos criados vários fóruns e comitês de discussão, vários. Comitê de ensino, comitê de pesquisa, comitê de extensão, comitê de gestão de pessoas, comitê de administração, vários, onde todos os servidores têm tido espaço. PPI, assistência estudantil, diversos. Mas, na mais importante discussão que nós fizemos sobre o nosso instituto, nós tivemos uma grande discussão sobre a questão da paridade, porque nós entendemos que isso é fundamental para o processo democrático. Professores, técnicos e alunos construindo juntos uma proposta. E, de novo, aqui eu retomo a questão da coerência. Eu gostaria de perguntar por que naquele momento, o professor Marcelo foi estatuinte, portanto, representante do seu campus à frente da estatuinte, que foi a Assembleia que deliberou sobre o Estatuto, por que naquele momento o seu posicionamento foi contrário à paridade? Ele entendia que a prevalência tinha que ser de docentes. 4 minutos para a resposta. Meu posicionamento não foi contrário à paridade. Meu posicionamento não foi contrário à paridade. Eu votei com a maioria. E cometemos um erro no Estatuto. Cometemos um erro grave. Por quê? Porque nós, estatuintes, pensamos em duas representações distintas. Uma representação dos segmentos, alunos, docentes e técnicos administrativos. E uma representação dos campi, com os diretores. E esse foi um erro crasso. Na época, se levantou que, inclusive, um técnico administrativo podia ser docente, portanto, não estava se alterando a paridade. Por que este foi um erro crasso? Porque hoje se percebe que o conselho de dirigentes ele tem um papel muito prevalente. E ele se reúne antes do conselho superior. E isso causa uma insatisfação na comunidade. E como estatuinte, me sinto culpado de ter criado essa estrutura. E é uma estrutura que deve ser reformada. Nós precisamos efetivamente a reforma do regimento, do estatuto, para que nós tenhamos apenas a representação dos 3 segmentos. A representação do segmento de diretores, ela trouxe um desvio para o conselho. Tá? E eu reconheço esse problema. Não tenho problema nenhum em admitir isso. Só há uma maneira de consertar isso. Reforma do estatuto e do regimento. E mais, nós teremos de prestar atenção que na Câmara dos Deputados, no Senado, há a discussão de um projeto de lei que modifica ainda mais a composição dos conselhos. Projeto de lei que trata em relação aos conselhos superiores, trata da representação externa, principalmente, modifica a representação externa, e modifica a representação em outras comissões. E o encaminhamento que estava sendo feito até agora era de que nessas comissões haveria 70% de docentes. Então, além de reformarmos o nosso estatuto e regimento, nós vamos ter que fazer uma pressão também nos nossos representantes no Congresso para que essa lei não passe. Então, professora Cláudia, efetivamente, como representante da minha comunidade de Porto Alegre, errei. Não deveria ter aprovado o estatuto como está agora. Por outro lado, eu não vou fazer aqui a defesa do professor Sandoy e da administração do campus Porto Alegre, porque eu também tenho minhas diferenças com a administração atual. Também discordo de várias coisas, de como ela é implementada. Não sou candidato do professor Sandoy. Não sou candidato do professor Sandoy. Em relação à questão da insalubridade, tínhamos, na verdade, aprovado um convênio com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul que poderia ter solucionado a questão.
O convênio foi assinado pela senhora. Poderíamos ter usado e tenho certeza que vamos usá-lo para recuperar a insalubridade injustamente retirada de vários servidores. Vamos usá-lo por quê? Porque a universidade pode fazer a análise. A análise que foi feita por uma empresa privada. Então, não há problema. A condução que o professor Sangói deu para a questão no campus Porto Alegre não teve minha assinatura. Não teve minha assinatura. Acho sim que o que nós poderíamos fazer era aproveitar que Porto Alegre está encaminhando a solução e estendê-la para todos os outros campos, imediatamente. Tá? Quando um outro gestor encontra uma solução, é bom a gente copiá-la. 2 minutos. Eu diria mais, professora, eu diria que ela deveria ser socializada no grupo, e não escondida para ser usada literalmente, como foi. Mas eu queria dizer o seguinte, assim, ó, de novo, desconhecimento e rapidamente, convênio assinado com o CIAS, ele é absolutamente para perícia médica, só, não faz laudo ambiental, então, portanto, não tem responsabilidade para emitir laudo para a questão da insalubridade. Segunda, desconhecimento. Consup e CONDIR, que são os nossos órgãos colegiados de instâncias, eles são legais. Depende da vontade do reitor. O Consup está acima da vontade do reitor, não porque o professor Marcelo quer, mas porque a lei diz. A mesma coisa o colégio de dirigentes. O colégio de dirigentes não é superior nunca à vontade do reitor e nem à vontade do próprio Consup. São discutidas, as coisas são discutidas abertamente, transparentemente lá. Mas eu queria dizer e resgatar um pouquinho a questão da paridade, que eu acho que ficou faltando. Eu tenho aqui o documento, foi encaminhado, inclusive, para o procurador jurídico, onde o professor Marcelo reconhece a nossa instituição como uma instituição de ensino superior, desconsiderando a questão do ensino médio e técnico. E diz o seguinte: ocorre que o professor Marcelo Raul Schmidt, do campus Porto Alegre, desse instituto, apresentou o seguinte questionamento: como fica a LDB? Somos uma instituição pública de educação superior. A Estatuinte é um órgão deliberativo, haverá ações. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão. Está aqui escrito, foi encaminhado para o procurador, e o procurador se manifestou em que sentido? Dizendo que, muito embora haja a LDB, nós somos posteriores à LDB. O nosso instituto, além dos institutos, foi criado em 2008, finalzinho, dezembro de 2008. Portanto, passou a funcionar a partir de 2009. 2 minutos. O questionamento é absolutamente correto. Como membro da Estatuinte, eu tinha de fazer o questionamento. O procurador serve para dirimir as dúvidas da comunidade. Eu tinha que estar presente em uma reunião e necessariamente tinha de votar algo que fosse legal. Eu não posso votar algo ilegal quando eu vou para uma reunião. E eu tinha essa preocupação. Foi procurado por pessoas que eram a favor da paridade e que solicitaram que eu defendesse a paridade. E eu levantei a questão: mas eu posso defender a paridade? Esse é o sentido do questionamento. Não há problema nenhum. Em relação à questão do ensino médio, para mim é óbvio que nós estamos numa instituição delimitada pela lei e que tem a sua função clara. E eu estou nela por opção. Nunca dei aula no superior, professora Cláudia. Nunca dei aula no superior. Vou dar aula agora no próximo semestre. Ou não. A verticalização do ensino aponta claramente para uma estrutura nos nossos campi com cursos de ensino médio integrados, cursos de educação profissional de nível médio integrado. Para quê? Para nós pegarmos os jovens que estão iniciando a sua caminhada. Esses jovens vão sair para os nossos cursos superiores. Esses jovens que vão sair dos cursos superiores vão sair para as nossas pós-graduações. O modelo é claro. Se eu não gostasse do ensino médio, eu faria concurso para a universidade. Não há dificuldade nisso. Eu gosto da minha profissão. Não tenho dificuldades com ela. Não tenho dificuldades em ser professor da carreira de educação básica, técnica e tecnológica. Carreira de 90% dos nossos colegas. É um orgulho para mim ser dessa carreira. Fiz parte da luta para a gente poder equiparar os salários. Enfim, eu não tenho problemas com a questão do ensino médio.